um prazer estar aqui, eu estou representando a SBC, está na presença do ex-presidente da SBC, Dr. Oscar Dutra, prazer participar junto com o Bruno, e é uma honra aí participar do primeiro congresso da MP. Então vamos lá, pessoal, não tenho nenhum conflito de interesse, é um caso clínico bem prático de dia a dia aí do atendimento de emergência em cardiologia. Então vamos lá, é um homem de 70 anos, hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, uma obesidade classe 1, que não tem história de doença prévia, além destas citadas, não tem história familiar, usava uma prescrição muito trivial, muito típica do atendimento da atenção primária à saúde, tratava a hipertensão com uma combinação de ECA com tiazídico, captopril mais hidrocloro, tratava a dislipidemia com simvastatina 40, tratava o diabetes com combinação de metformina e sulfanilureia, e alguém considerou ele como de alto risco e já tinha dado aspirina para ele tomar. Muito bem, ele chega ao UBS com uma história de um desconforto torácico, que ele chamou de ruindade no peito, que tinha iniciado há 2 horas, e seguida de dispneia, né? Uma dispneia, uma dor torácica anterior, retroesternal, seguida de dispneia de início a 2 horas. Ele já tinha tido essa dor nas últimas 2 semanas, desencadeada aos esforços, né? Nas últimas 2 semanas ele tinha dor que desencadeava os esforços, ele interrompia os esforços, a dor melhorava. E agora nessas 2 horas que ele procura a UBS, ele vem com uma dor de repouso. Muito bem, ele estava no momento do atendimento com desconforto um pouco mais leve, mas com essa dor de repouso a 2 horas. No exame físico não havia nada que chamava atenção, uma hipertensão leve, sinal crônico de insuficiência venosa, mas nada além disso, né? Então, vocês têm o QR Code aí para responder essa questão, por favor, diante desse quadro clínico, né? Um paciente previamente hipertenso, diabético, dislipidêmico, que chega ao pronto atendimento com uma dor torácica de 2 horas de duração. Qual seria o primeiro exame complementar a ser realizado dentre essas opções aí? Por favor, vou dar um minutinho para vocês responderem. Entrem lá pelo QR Code e respondam a esse quiz, por favor, para a gente seguir a nossa discussão. Uma coisa muito rápida. Gostaria que não demorasse mais de 1 minuto aí, até que todos votassem e apresentassem o resultado. O pessoal lá atrás, 40 a 60 segundos, pode interromper e apresentar o resultado, por favor. Para a gente poder se manter no tempo. Vamos lá. Olha lá, 87% acertou eletrocardiograma, né? Então, acredito que não há nenhuma dificuldade em classificar essa síndrome como síndrome coronariana aguda, uma dor torácica típica que piorava os esforços, já tinha 2 horas de duração, ele reproduziu a mesma dor nas últimas 2 semanas, um comportamento de angina estável nas últimas 2 semanas, mas que a gente classificaria como instável por ser de recente começo, e no momento uma dor de repouso num paciente com fatores de risco para doença coronária, portanto um quadro clínico muito, muito sugestivo de insuficiência coronariana aguda. Toda síndrome coronariana aguda deve ser manejada inicialmente com eletrocardiograma, idealmente nos primeiros minutos, porque isso muda a linha terapêutica imediatamente após a avaliação do eletro. E vejam o eletrocardiograma, as derivações D1, D2, D3, deixa eu ver o meu pointer aqui, as derivações D1, D2, D3, praticamente normal, talvez um infradesnível em D1, D2, em D2, D3 e AVF, isso aqui é a imagem espelho do que vocês veem aqui, ó, do que é grosseiro, do que é fácil de observar, um supradesnivelamento de V1, V2, V3 e V4. Portanto, a parede anteroseptal com supradesnível do segmento ST, né? Isso já faz o diagnóstico, o quadro clínico, mais um eletro com supra, não precisa de nenhum outro elemento para se fazer o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Isso já coloca o paciente numa rota terapêutica obrigatória, já que o supra necessariamente, ou quase sempre, significa a oclusão completa de uma artéria, fazendo com que uma parede tenha uma lesão ou injúria transmural. Então, como é que a gente interpreta esse supra? Como é que você
valoriza ou não o supraadesivo. Você deve ter pelo menos duas derivações que enxergam a mesma parede, ou seja, duas derivações contíguas, com a presença do supra. Esse supra deve ser maior que 1 milímetro. Na parede anterocseptal, o supra é menos específico, quer dizer, ele aparece em outras situações, por isso exige-se um pouco mais, 2,5 milímetros na parede anterocseptal. Esse paciente tinha mais do que isso, né? Vejam ali em V2, um supra. Aqui um supra de 3, 4 milímetros, aqui um supra que atinge 5 milímetros, aqui um supra novamente de 4 milímetros. Então, um supra indiscutível de V1 a V4, portanto, isso é um infarto agudo do miocárdio da parede anterocseptal. Então, esse é o arsenal habitual para se tratar um infarto com supra. Nós vamos discutir cada um desses elementos aqui do arsenal para tratar o infarto com supra. Então, vamos lá. Nós temos objetivos imediatos no atendimento do paciente, que é o alívio da dor, né, o alívio da angina, a terapia de reperfusão, que passa a ser mandatória só pela presença do supra. Como eu falei, supra significa oclusão completa de uma artéria relacionada a uma parede, é uma lesão ou injúria transmural. O paciente vai perder aquela parede, vai necrosar aquela parede se ele não for reperfundido. A terapia antitrombótica adjuvante, a reperfusão, e a terapia com beta-bloqueador. Isso são as coisas que fazem diferença em benefício do paciente num curto período de tempo, num período de minutos a poucas horas. E existem outras coisas que são já iniciadas na fase aguda, mas cujo benefício se faz ao longo do tempo. Por exemplo, inibidor da ECA, manutenção do beta-bloqueador, a manutenção do antiplaquetário, estatina e, eventualmente, anticoagulação. Muito bem, então vamos falar... Antes de seguir com cada um desses itens, rapidamente, respondo a esse quiz, por favor, pessoal. Diante do diagnóstico de AM com supra, visto, né, pelo quadro clínico, mais o eletrocardiograma que vocês viram, a conduta a ser implementada, por favor, vamos iniciar a resposta ao quiz. Qual a conduta imediata a partir desse diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST? Também, para que a gente se mantenha no tempo. Essa já é um pouquinho, tem um nível de complexidade um pouquinho maior, mas ainda assim acredito que seja acessível a todos. Isso não é uma conduta de especialista. Então vamos lá. Depende da confirmação de troponina ou CKMB, os marcadores de lesão ou de necrose não são necessários para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico já está feito. Isso tem alguma validade para prognóstico e para evolução a curto prazo, mas não para confirmação do diagnóstico. Então, não seria relevante fazer isso esperar esses exames no primeiro momento. Esses exames certamente foram colhidos, vão chegar daqui 1 hora ou 2 horas, mas não muda em nada a terapêutica inicial, já que você já tem o diagnóstico de infarto transmural, que é o infarto com supra. Transferência para serviço de alta complexidade, isso pode ser uma conduta, mas não imediata. Deve ser instituída alguma modalidade? Opa, metade da plateia que respondeu acertou. O tratamento de reperfusão coronária o mais precocemente possível. Time is muscle é o aforisma principal. Tempo é músculo, é o aforisma principal do infarto com supra. Algum procedimento de recanalização deve ser feito. Isso pode ser mecânico, com angioplastia primária, ou pode ser químico, com droga fibrinolítica, trombolítico. Deve ser instituída alguma modalidade de reperfusão? Desde que o score de time? Não, o score de time, existe até o score de time para o infarto com supra, mas isso não muda a conduta inicial. A conduta inicial sempre vai ser reperfusão. Existe um score de time para o infarto ou para síndrome coronária sem supra, que pode mudar a terapêutica, mas na com supra não precisa score nenhum. A existência do supra associado à dor torácica já coloca o paciente nessa rota terapêutica que é de reperfusão o mais precocemente possível. Conduta cirúrgica é uma situação na emergência, é uma situação de exceção na síndrome coronária. Então, o benefício com a reperfusão precoce
até 12 horas, mas o mais precoce possível é o ideal, e à medida que isso acontece, o prognóstico à medida que o tempo passa e a recanalização não acontece, o prognóstico vai piorando, tanto de sequela como de óbito. Reduz a mortalidade e reduziu a quantidade de necrose miocárdica. Quanto antes abrir a artéria, melhor. Preferência pela intervenção coronária percutânea, a dita angioplastia primária, porque isso tem maior resultado em redução de sequela, de insuficiência cardíaca, de mortalidade, menos chance de sangramento, e deve ser realizada idealmente em até 90 minutos a partir do primeiro contato médico. Se não for possível a execução da angioplastia em até 90 minutos ou até 120 minutos, idealmente até 90 minutos, aí passa a ser benéfica a recanalização ou a reperfusão química, que é obtida com fibrinolítico, droga trombolítica endovenosa. Então vamos lá. O2 suplementar, isso não deve ser uma regra, pessoal. Isso era regra nas diretrizes antigas. Hoje já existe evidência que a suplementação de O2 só deve ser instituída para o paciente hipoxêmico, com saturação abaixo de 90. Então, de regra, não se suplementa oxigênio, a não ser que o paciente tenha uma saturação no atendimento abaixo de 90%. AS sempre, a dose vai de 162 a 325, então habitualmente 200 miligramas, 2 comprimidos do AS infantil, triturado ou mastigado ou macerado, para que haja o mais precocemente possível a absorção. Então, a manutenção depois vai ser com 81 ou 100 miligramas, mas na fase aguda, 200 miligramas macerado. Muito bem. Um segundo antiplaquetário também deve ser prescrito. Esse segundo antiplaquetário vai ser um inibidor da P2Y12. Existem 3 via oral. O clopidogrel, que é o mais conhecido de todos, o prasugrel e o ticagrelor. Qual deles utilizar? O mais comum é o clopidogrel, o mais disponível, o mais barato é o clopidogrel. Ele é obrigatório se o paciente for para terapia de recanalização química, para reperfusão química. Não se deve usar prasugrel ou ticagrelor, que são mais potentes que o clopidogrel, junto com o trombolítico. Então, se a conduta for trombolítico endovenoso, usa-se o clopidogrel. Se a conduta for angioplastia primária, recanalização mecânica, existe alguma vantagem com prasugrel ou ticagrelor por serem mais potentes. Muito bem. Vamos lá. Então, o clopidogrel, a dose de ataque vai de 300 a 600 miligramas, o comprimido tem 75, então se dá 4 comprimidos até 8 comprimidos para pacientes com menor risco hemorrágico. E depois faz a manutenção com 75 uma vez ao dia. O ticagrelor, o Brilinta, é usado 2 comprimidos de 90 de ataque, 180 miligramas, depois 90 miligramas de 12 em 12 de manutenção. E o prasugrel, o Efient, que o comprimido é de 10 miligramas, dá-se 6 comprimidos de ataque e depois 10 miligramas uma vez por dia. Isso se mantém por até 12 meses depois do evento. Bom? Muito bem. A anticoagulação parenteral na fase aguda do infarto, habitualmente é com a enoxaparina, né, uma heparina de baixo peso molecular, ou com heparina comum, heparina não fracionada. Né? Se for a enoxaparina, é 1 mg por quilo de 12 em 12, faz-se um bolo endovenoso de 30 miligramas, depois se mantém 1 mg por quilo de 12 em 12. Ou a heparina comum, que muitas vezes é preferível quando o paciente vai para a angioplastia, porque durante a angioplastia o hemodinamicista normalmente prefere usar a heparina comum, pode usar a enoxa, mas normalmente usa a heparina comum, aí faz-se um bolo de 3 a 4 mil unidades, depois se mantém a infusão de 1000 unidades por hora e vai se controlando o TTPA, que é o mesmo KPTT. Tá bem? Isso é usado até a abertura da artéria, ou se não for aberta a artéria, por 7 a 8 dias, normalmente durante a internação do paciente. Ok, pessoal? Aqui a dose que eu já comentei, dos anticoagulantes. Beta-bloqueadores habitualmente é via oral, atenolol, metoprolol, 25 de atenolol ou 50 de metoprolol, via oral, e se mantém, depois se faz a calibração da dose conforme a frequência cardíaca. Só quando o paciente está muito hipertenso ou muito taquicárdico, se faz o tartarato, o Seloquem, tartarato de metoprolol, até 15 miligramas. Mas o habitual é o beta-bloqueador via oral, depois vai se calibrando a dose conforme a frequência cardíaca. Lembrar que se o paciente estiver com insuficiência cardíaca descompensada, tiver dispneico, bradicárdico, for asmático, o beta-bloqueador se faz contraindicado. Tá? A redução do LDL, que vai ser a conduta mais importante a longo prazo, não tão importante a curto prazo, mas se já inicia uma estatina de alta potência, seja a atorvastatina,
40 a 80 miligramas, seja rosuvastatina, 20 a 40 miligramas, já inicia na fase aguda, tá bom? Nitrato é para alívio da dor, a nitroglicerina é mais utilizada nesse contexto. Se o paciente tiver hipotenso, que pode significar, por exemplo, infarto de ventrículo direito, aí ele passa a ser contraindicado. Se o paciente usou Viagra ou qualquer droga da família dos inibidores da fosfodiesterase, o nitrato é também contraindicado. Morfina é de exceção no paciente que não respondeu a nitrato. Tá bom? Então, para esse paciente em especial, ele ficou monitorado, o monitor, esse é o meu último slide, monitor de eletrocontínuo, é claro, recebeu um acesso venoso periférico, foi indicado e executado a angioplastia primária com stent, AS 200 miligramas, conforme eu falei, o prasugrel na dose de ataque, 6 comprimidos, depois vai se manter 1 por dia, a enoxaparina no bolo de 30 miligramas EV e depois 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, a angioplastia primária ali ficou repetido, metoprolol EV, que vai ser mantido depois calibrado conforme a frequência cardíaca, enalapril, acho que eu pulei o slide do IECA ali, mas também se começa na fase aguda, e a estatina de alta potência desde a fase aguda. Ok? E o nitrado conforme a demanda da dor torácica. Ok, pessoal? Tentei me manter no tempo e gostaria muito de depois poder discutir alguma coisa com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gerson.